Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite, essa segunda-feira, começando mais uma semana debaixo da graça, debaixo da misericórdia do nosso Deus, porque Ele tem sido compassivo para conosco e isso é grandioso. Nesse instante eu quero que você tire um tempo para meditar na palavra de Deus e para orar comigo, para clamar que o Senhor esteja nos abençoando também, para agradecer o que Ele tem feito por nós. Hoje eu quero que você me acompanhe na leitura do texto de Lamentações de Jeremias, primeiro capítulo. Nós vamos ler os versículos de 20 a 22. O livro de Lamentações não é um livro muito lido, né? Mas ele narra a destruição e o cerco da cidade de Jerusalém. O profeta Jeremias, então, lamenta nesses capítulos, né, tudo o que aconteceu com a cidade de Jerusalém, quando ela foi, então, sitiada, tomada e destruída pelo Império Babilônio. E ele, então, fala da situação da cidade de Jerusalém, da situação do povo de Israel. E, irmãos, quando nós olhamos para esse contexto, nós entendemos que exatamente o contexto em que nós vivemos nos nossos dias. Vamos pensar um pouco sobre isso. Lamentações capítulo 1, versículos de 20 a 22. A palavra de Deus nos diz assim: Olha, Senhor, porque eu estou angustiada, turbada está a minha alma. O meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Amém? Irmãos, aqui o profeta Jeremias, ele fala em nome do povo de Israel, em nome da cidade de Jerusalém. E a cidade, então, de Jerusalém, a cidade de Davi, ela foi entrincheirada pelos caldeus, ela foi, então, arrasada pelos soldados e ela foi, então, passada ao fio da espada. Os vasos do templo, né, foram levados para a Babilônia e eles foram, então, colocados em tempos pagãos. O majestoso templo foi incendiado, foi destruído. Nas ruas de Jerusalém havia apenas fome e fora da cidade uma guerra, né? Espada matando as pessoas continuamente. E nesse então primeiro capítulo aqui, Jeremias mostra a desolação do povo de Judá e a ruína da cidade de Jerusalém. Mas é muito interessante nós analisarmos o contexto em que isso aconteceu, porque se nós olharmos os nossos dias hoje, é exatamente o que nós vemos, né? Quando nós olhamos para o nosso mundo, a gente vê uma guerra constante, muita fome, as cidades, as nações lutando umas contra as outras, e a gente vê às vezes o povo de Deus sucumbindo às perseguições, à apostasia da igreja e a tantas dificuldades que nós temos enfrentado. E a primeira lição que nós podemos tirar desse primeiro capítulo aqui do livro de Lamentações e da história do povo de Israel e da cidade de Jerusalém é que Jerusalém foi desolada, o povo de Israel foi desolado por causa do seu pecado. Deus foi muito claro com o povo de Israel. A obediência era um fator primordial na relação entre Deus e o povo de Israel. Deus sempre prometeu bênçãos para o povo de Israel condicionadas à obediência. E o povo de Israel, então, todas as vezes que desobedecia, que se desviava dos caminhos do Senhor, que pecava, que se tornava idólatra, era então punido por Deus. Jerusalém foi destruída por causa dos pecados do povo de Israel, porque foi por isso que eles foram levados para o cativeiro, porque eles pecaram contra o Senhor. E então nós vemos que em vez de crianças, jovens e velhos andando ali naquela cidade, a cidade fica então solitária. A cidade de Jerusalém não é mais um palco de vida, mas ela é uma arena de morte. Jerusalém tinha sido bela, nobre, reconhecida como uma princesa. Agora
por causa da multidão, da prevaricação daquele povo, da multidão dos pecados daquele povo, ela parecia uma viúva desamparada. Jerusalém era a cidade das festas, dos encontros, de vivas, mas agora ela era oprimida, só conseguia chorar e não tinha consolo. Exatamente como nos nossos dias, o pecado trouxe consequências terríveis para a nossa nação, para o nosso povo, para a vida das pessoas, né? Hoje nós vemos as pessoas entristecidas, chorando, desesperadas. Nós devemos entender que tudo que nós estamos sofrendo e passando nesses dias é consequência do pecado que assola a humanidade. O homem se desviou de Deus de uma maneira fatal, e a consequência do pecado é a morte, e é isso que tem acontecido nos nossos dias. Ou a gente precisa lembrar que o pecado, ele traz escravidão e ele traz opressão. O povo de Judá foi levado cativo, tornaram-se escravos, o jugo foi colocado sobre eles, eles perderam a sua liberdade, o templo foi arrasado, os sacerdotes estão gemendo, as reuniões do culto público, né, foram interrompidas, mais uma semelhança com os nossos dias, e os caminhos então rumo a Sião ficaram de luto. Os inimigos estão prevalecendo aqui contra Judá, porque Deus entregou o povo nas mãos deles, porque o povo prevaricou, porque o povo pecou, e ele foi então entregue nas mãos dos seus inimigos. O povo de Jerusalém foi desterrado, perdeu seus privilégios, a cidade tornou-se repugnante, porque Jerusalém adulterou espiritualmente, abandonou o Senhor e serviu a outros deuses, deixou de confiar no Senhor para confiar nos aliados. Ela se tornou uma prostituta espiritual, e os príncipes e os povos, né, pagãos saquearam o templo, levaram embora tudo que o povo de Israel tinha, e então todo mundo ali ficou na mesma condição, numa fome atroz, gemendo por liberdade. Mas isso tudo foi permissão de Deus por causa do pecado do povo, exatamente como nos nossos dias, né? Às vezes nós ficamos pensando, mas Senhor, e essa pandemia que não acaba, Senhor, e tanta coisa ruim tem acontecido, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo é consequência do pecado que os seres humanos escolheram. As pessoas escolhem voluntariamente continuar vivendo no pecado, e o pecado hoje tomou proporções assustadoras no nosso meio, no meio dos seres humanos, da humanidade. Nós vemos pais matando filhos, filhos matando pais, o adultério é comum, a ideologia de gênero impera, não existe mais nada que seja incorreto, o Senhor não tem mais preeminência na vida de ninguém. Então, Deus entrega a humanidade na mão dos seus inimigos, na mão da fome, na mão da morte, na mão da guerra, na mão do inimigo, para que então a humanidade seja assolada. E isso é consequência do pecado. Assim como Jerusalém foi destruída por causa do pecado do povo, nós estamos sendo então assolados pelo Senhor por causa do pecado da humanidade. Em segundo lugar, a gente vê aqui que quando Jerusalém foi assolada, foi desolada por causa do seu pecado, ela reconheceu isso. E o povo então gritou por socorro e por compaixão. Enquanto o povo estava sendo ali atacado, ferido, ele grita por socorro, pede compaixão. Mas Deus inicialmente não ouve a voz do povo, porque Deus é o agente dessa amarga disciplina. Jeremias deixa claro aqui que foi o Senhor quem afligiu Jerusalém, o Senhor quem entregou Jerusalém na mão dos seus inimigos. Ele diz, foi o Senhor que fez, nós sabemos que tu o fizeste. O Senhor então pisa o povo sobre os pés dos seus inimigos e ordena o ataque, porque ele é justo. E Jeremias tinha consciência da justiça de Deus, Jeremias tinha consciência de que Deus estava no controle da história e que aquele exército caldeu estava a serviço do Senhor. Ele sabia que aquilo tudo fazia parte da disciplina que Deus estava aplicando no povo, porque Deus tinha um único objetivo, o arrependimento, que aquele povo então se voltasse para ele. E por isso que quando o templo de Salomão foi consagrado ao Senhor, né, o que o Senhor disse que se acontecessem
pragas e guerras diversas, coisas que o povo nem podia imaginar, mas que se o povo do Senhor, aquele povo ali que se chamasse pelo seu nome, se ele então se voltasse para o Senhor, se ele se desviasse dos seus maus caminhos, se ele buscasse a face do Senhor, aí o Senhor o ouviria. Então, voltar-se para o Senhor, arrepender-se dos seus pecados, sempre foi uma condição para que Deus ouvisse as preces. E naquele momento, então, Deus não ouve aquele grito de socorro do povo, porque Deus deseja que o povo se arrependa dos seus pecados e que eles se voltem para o Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo exatamente o mesmo contexto nos dias de hoje. Nós precisamos entender que a nossa nação, que o nosso povo, que o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, precisa se arrepender. Precisa se desviar dos seus maus caminhos, precisa buscar a face do Senhor, precisa se ajoelhar e clamar por misericórdia, por socorro. Só assim, irmãos, nós vamos ser então libertos desse tempo de angústia e desse tempo de calamidade. Nós sabemos que a mão do Senhor está estendida e nós precisamos fazer com que o Senhor então nos ouça, mas as nossas iniquidades, a iniquidade dos homens fazem divisão entre os homens e Deus, e nós precisamos então clamar por perdão, precisamos clamar por socorro, precisamos nos arrepender e pregar o arrependimento, pregar aquelas pessoas que estão ali, como Jeremias fez aqui, pregar a cidade de Jerusalém o arrependimento. Nós precisamos pregar ao povo o arrependimento dos pecados, a confissão para a vida eterna. E então aquele povo então começou a orar pela cidade. Tá aí nos versículos 20 e 22 que nós lemos. O povo de Judá então reconheceu que aquele cativeiro não era um acidente, mas ele era uma agenda de Deus para eles. Deus então disciplinou o seu povo e o povo orou então arrependido. O povo buscou o favor de Deus. E então eles fizeram uma confissão sincera, tá aí no versículo 20, dizendo: Senhor, nós estamos angustiados, a nossa alma está turbada, o nosso coração está transtornado, porque nós fomos rebeldes contra o Senhor, e agora nossos filhos estão morrendo fora dos portões pela espada, dentro dos portões por causa da fome. E eles então lamentaram sinceramente as consequências do seu pecado, eles choraram pelos seus pecados e reconheceram sensatamente que a ausência do consolo, que Deus não os ajudava, porque os inimigos, Deus não os ajudava, os inimigos não se compadeciam do seu mal. Ao contrário, os inimigos ficavam alegres com o que estava acontecendo com a cidade, e eles reconheciam que isso era o juízo de Deus. Eles reconheceram sensatamente que isso era o juízo de Deus. Então eles fizeram um pedido por justiça divina. Eles disseram: Senhor, por favor, nos ouça e trate com os nossos opressores, assim como o Senhor está tratando conosco. E esse pedido de Judá, então, foi atendido, porque aquelas nações que, apesar de estarem sendo usadas pelo Senhor para assolarem Jerusalém, elas pesaram a mão, né? Elas não se deram conta de que deviam fazer somente aquilo que o Senhor ordenasse, e por essa razão essas nações, então, caíram para nunca mais se reerguerem, porque mas ao contrário dessas nações, o povo de Deus ali de Jerusalém, ele foi disciplinado naquele momento, mas depois ele foi restaurado. Deus então permite que o povo volte desse cativeiro e o povo então é restaurado pelo Senhor. Se nós quisermos, irmãos, ver o fim dessa pandemia que nos assola, se nós quisermos ver o fim desses tempos tão difíceis que temos vivido, nós precisamos orar. Precisamos reconhecer diante do Senhor que somos pecadores, que a humanidade está rebelde, precisamos clamar, gritar por socorro. Nós precisamos dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Deus, trata com os nossos inimigos, assim como o Senhor tem tratado conosco, mas nos restaura, Senhor, e que nós possamos então fazer essa oração sincera, para que possamos então um dia voltar como o povo voltou do cativeiro. O Salmo 124 fala disso, né? Quando o Senhor restaurou a sorte daquele povo, quando eles voltaram do cativeiro, eles voltaram como sonhadores, como quem sonhava, a sua boca se encheu de júbilo, né? Havia neles um cântico de louvor.
que nós possamos voltar assim do nosso cativeiro, depois que o Senhor nos restaurar, que possamos clamar por socorro e lembrar que aquele que vai chorando e semeando a semente volta com alegria trazendo os seus molhos. Amém? Vamos, irmãos, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos dizer, Senhor, restaura a nossa sorte. Nós temos vivido dias muito difíceis, Senhor, olha para nós. Nós sabemos que pecamos, nós sabemos que isso é o juízo do Senhor, é sua agenda com a humanidade, mas, Senhor, restaura a nossa sorte. Tem misericórdia de nós. Vamos clamar ao Senhor nesse instante, vamos orar, irmãos. Muitos enfermos, muitos enlutados, muitas pessoas desesperadas, muitos precisando do auxílio e do milagre de Deus. Vamos clamar para que Ele venha então em nosso socorro. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nós somos pecadores. Ó Deus, se não fosse a graça de Cristo na cruz do Calvário, nós estaríamos todos perdidos, porque não existe nada em nós que seja digno do Senhor. Não existe nada em nós que possa apagar a culpa do pecado, a escravidão em que nós nascemos, em que nós fomos concebidos por causa do pecado. Senhor, nós somos pecadores, nós pecamos contra o Senhor. Ó Deus, o mundo está rebelde, idólatra, se desviou dos seus caminhos. As pessoas, ó Deus, estão se afastando do Senhor de uma maneira, ó Deus, triste, e com isso tem sofrido a morte, que é a consequência do pecado. Senhor Deus, mas nós clamamos nesse instante, olha para nós. Nós gritamos desesperadamente por socorro, ó Deus, porque nós sabemos que se nós, que somos o teu povo, se nós nos ajoelharmos diante do Senhor arrependidos do nosso pecado, se nós nos desviarmos dos nossos maus caminhos, se nós buscarmos a tua face, o Senhor vai olhar para nós. Ó Deus, o Senhor vai olhar para nós, o Senhor vai restaurar a nossa sorte, o Senhor vai restaurar a nossa nação, o Senhor vai restaurar o nosso mundo. Senhor, nós te clamamos por misericórdia, nós não temos outro além de ti. Nós precisamos, Senhor, da tua graça. Nos toca, Senhor, com as tuas mãos. Senhor, nos toca com as tuas mãos. Toca a nossa nação, o nosso mundo doente. Só o Senhor pode, ó Deus, fazer um milagre e transformar essa situação. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós te clamamos, nós imploramos, ó Deus, a tua graça nesse instante sobre nós. Abençoa, ó Deus, os enfermos. Ó Deus, aqueles que têm lutado contra o Covid, que estão nas UTIs, ó Deus, que estão nos hospitais. Senhor, aqueles que têm, ó Deus, estão perdendo seus familiares, que têm visto seus familiares irem embora. Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, o Senhor pode fazer milagres, ó Deus, tem misericórdia. Abençoa ali a prima da irmã Lucineide naquele hospital. Ela já perdeu seu esposo, ela está tão doente, ó Deus, tem misericórdia dela. Abençoa também, ó Deus, a Maura. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a mãe da Célia, ó Deus, e abençoando para que, ó Deus, o Senhor possa estar restaurando a saúde dessas pessoas, assim como de tantas outras que lutam contra o Covid nesse instante nas UTIs e nos hospitais, e assim como de outras pessoas, irmãos e amigos que lutam contra outras enfermidades, contra o câncer, contra tantas outras doenças que têm assolado a vida das pessoas, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa, meu Deus, a vida da Regina, a vida do irmão Feliciano. Abençoa cada irmão da nossa igreja que está enfermo, esses que são mais idosos. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, de cada um. Restaura a nossa sorte, a nossa saúde, a nossa paz. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa as famílias, aquelas que têm passado por problemas financeiros, que têm perdido seu sustento. Ó Deus, abre portas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão com problemas nos seus relacionamentos. Segura, ó Deus, nas suas mãos. Abençoa, ó Deus. Abençoa, Senhor. Nos toca com a tua mão de poder. Abençoa aqueles que ainda não te conhecem. Senhor, nós precisamos dizer ao mundo que é tempo de arrependimento, que é tempo de voltar-se para o Senhor e de buscar a tua face. Então, ó Deus, tem misericórdia daqueles que ainda não te conhecem. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não aceitaram o Senhor como seu Salvador. A família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, nossos adolescentes, crianças, os esposos das nossas irmãs, nos ajuda, tem misericórdia de nós.
Senhor, abençoa também a retomada dos nossos trabalhos presenciais no próximo final de semana. Que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo de todo mal. Fica conosco, Senhor, nos ampara, nos guarda. Ó Deus, nos toma nas tuas mãos. Senhor, olha para nós e, ó Deus, nos abençoa. Nós precisamos da tua bênção. Abençoa cada um que está nos assistindo, que colocou, ó Deus, a sua vida nas tuas mãos nesse instante. Faz um milagre. Nós clamamos ao Senhor no nome todo-poderoso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a sua vida, nosso mundo, nossa nação, sua família. Que o Senhor possa estar te dando sustento físico, material, emocional e que nós possamos estar entendendo que a graça de Deus é sempre suficiente e que em Cristo Jesus nós já temos tudo aquilo de que precisamos. Amém. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
pede por renovo. No nome de Jesus.